Fala pessoal, tudo bem? Hoje nessa videoaula a gente vai dar continuidade às ferramentas do estudo de movimento. Essa videoaula é sobre a ferramenta Contato. E essa ferramenta é uma ferramenta muito poderosa e particularmente mais poderosa ainda quando usada em análise de movimento. Nós vamos começar então por uma aplicação bem simples e depois a gente vai ver alguns detalhes dessa ferramenta. O detalhe mais relevante é o seguinte, vamos considerar essa montagem que eu tenho aqui, que é um tablado, uma basezinha, com duas esferas em cima desse tablado. E eu não posso colocar nenhum posicionamento nelas, porque eu quero que elas se movam livremente em cima dessa base. Então, eu vou simular o movimento aqui e vou ver o que vai acontecer. Primeiramente eu vou colocar a gravidade aqui no eixo Y para baixo, então, ok? E agora eu vou calcular esse estudo por 3 segundos. Olha só o que aconteceu. Não preciso nem de continuar a minha análise. As duas bolinhas, elas transpassaram a base. Elas passaram direto. E por que isso? Porque nesse ambiente de montagem, uma peça não enxerga a outra a menos que eu diga que elas vão estar em contato. Então é para isso que essa ferramenta vai servir. Vamos lá, eu vou vir aqui em contato e vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui corpos em 3 dimensões, então eu vou usar corpos sólidos. Se eu tivesse aqui duas curvas, dois elementos de 2 dimensões, eu iria usar essa outra opção. Nesse caso eu vou usar corpos sólidos. E daí vou selecionar aqui os meus dois agentes envolvidos, que no caso é uma bola, uma esfera e a base. E aí então eu vou dar um OK aqui. Vamos recalcular e olha o que aconteceu. A bolinha, onde eu apliquei o recurso, ficou lá onde eu queria, exatamente em cima da base, e a outra não. Vocês podem ver aqui que ela até consegue rolar aqui em cima. Bom, então o contato primeiramente serve para isso. E então agora vamos dar aqui uma explanada melhor no recurso. Se eu vier aqui em editar recurso, o que eu posso fazer? Então, vamos supor que eu tenho vários contatos para fazer. E fica aqui a dica de que, se você tem muitos contatos, tenha certeza de que todos eles são necessários. Por quê? Quanto mais contatos, mais lento é o cálculo da simulação. Então, vamos supor aqui que eu queira fazer o contato das duas. Eu posso fazer de uma maneira muito mais rápida, usando esse usar grupos de contato, onde eu vou selecionar as duas esferas e vou selecionar a base. E assim eu já tenho o contato definido. Esse recurso é ainda mais eficiente quando eu tenho esse recurso é ainda mais eficiente quando eu tenho vários corpos, como por exemplo esse transportador de roletes, onde eu tenho contato sempre ali da caixa com o rolete, depois da caixa com o próximo rolete. Então, ao invés de fazer todos eles um por um, eu posso fazer um grupo de contatos de todos os roletes e um grupo de contato para cada uma das caixas. E isso deixa muito mais rápido a simulação, a modelagem da simulação. Eu queria salientar que os componentes que estão dentro de um grupo, eles não se enxergam, continua não tendo contato entre um e outro. Então, se um encostar no outro, eles vão passar um por dentro do outro. Para finalizar essa utilidade básica do contato, eu queria ressaltar que ela está presente em animação, movimento básico e em análise de movimento. E só que em análise de movimento a gente tem aqui algumas funcionalidades a mais, que são a adição de material, atrito e também de propriedades elásticas que permitem a simulação de impactos. E agora nós vamos começar a estudar um pouco sobre
esses recursos um pouco mais avançados. O tipo de contato e como fazer a seleção continuam os mesmos. O que vai mudar agora é a seleção aqui das propriedades dos materiais. Vamos ver aqui como um exemplo. Se eu seleciono de novo aqui essa bola e essa base, vamos supor que a esfera ela é feita de alumínio seco e a base é feita de borracha seca. Certo? Então aqui a gente tem a atualização automática de todos os atributos relacionados a atrito e relacionado a impacto. Vale ressaltar que a ordem com que você seleciona cada um dos materiais não tem nenhuma importância. O que importa é a combinação de um com o outro. Eu poderia ter colocado borracha e alumínio, que não teria nenhum problema. O que vale é o conjunto dos dois. E se eu estiver usando grupos de contato, então a propriedade vale para cada grupo. Outra coisa que é importante ressaltar é que a gente não tem controle sobre os parâmetros dos materiais enquanto a gente está usando o material aqui selecionado. Agora, se eu desselecionar essa caixinha, eu tenho como setar cada um desses valores. Isso no caso de eu ter feito um estudo, ensaios, e aí eu tenho esses valores, certo? Ou se não está muito longe aqui os valores dos materiais que estão disponíveis aqui nesses menus. Então a gente usa esses dois campos aqui. Para entender o campo do atrito, primeiro é bom a gente lembrar desse gráfico aqui que todo mundo viu no ensino médio, né? Imagina que a gente tem um bloco e a gente está tentando arrastar esse bloco. Aplicando o quê? Uma força F. À medida que a gente vai aumentando a força de aplicação, a força de atrito também vai aumentando, certo? Até chegar num ponto em que essa força de atrito diminui. Ou seja, o que isso significa? Essa parte toda aqui, aí que a gente estava tentando empurrar o bloco, ele não estava em movimento. E aí então, a partir desse ponto aqui, que é a eminência do movimento, ele passou a se movimentar e a força necessária para empurrar ele pode aumentar, pode diminuir, que não vai mudar a força de atrito, certo? Desde que satisfaça a condição da velocidade que ele esteja. Por quê? A força de atrito, aliás, a força de aplicação está associada à aceleração pela segunda lei de Newton, e a gente sabe que a aceleração está dinamicamente acoplada com a velocidade. Então, entendendo isso que a gente chega nesse gráfico, que é o qual a gente precisa entender para aplicar no Solid. O que a gente tem que absorver desse gráfico? Ele parece muito com o outro, só que agora a gente tem 4 parâmetros chave aqui para entender. Esse ponto aqui é o que eu falei anteriormente, que é a eminência do movimento. Ou seja, aqui a gente tem que dar uma velocidade de atrito estático, que é a velocidade na qual o corpo vai passar do repouso para o movimento. E depois a gente tem aqui uma velocidade de atrito dinâmico, que é a velocidade com que a força de atrito vai se estabilizar. Além disso, a gente precisa do coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico. Aqui a gente pode ver aqueles 4 parâmetros, as 2 velocidades e os 2 coeficientes. E a gente tem ainda a opção de tirar o atrito estático. O campo de propriedades elásticas é usado para descrever o comportamento de 2 corpos durante e depois do impacto entre eles. Vou começar aqui pelo coeficiente de restituição, porque é outra fórmula que a gente está acostumado a ver desde lá do ensino médio, que é uma relação entre as velocidades de afastamento e aproximação antes e depois da colisão. E a gente pode calcular esse coeficiente através dessa fórmula que está na tela. Mas, além desse coeficiente de restituição, existe aqui no Solid uma fórmula para impacto, que já é uma fórmula mais sofisticada, que leva em conta
muitos outros parâmetros, certo? E eles são relacionados pela essa seguinte fórmula que está aí na tela. E agora aqui é uma coisa que eu acredito ser. Essa fórmula, ela provavelmente é mais precisa por tratar aqui da penetração de um corpo no outro. Por quê? Apesar da gente estar num ambiente que está simulando dois corpos rígidos, há uma deformação entre esses dois corpos e isso vai influenciar totalmente aí na, no impacto entre os dois. Então, determinando a penetração e a velocidade da penetração, que é esse dg/dt, a gente consegue ter uma aproximação melhor desse acontecimento de impacto. Bom, então por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa dessa aula e bons estudos para vocês. Boa sorte.